Oi, gente. Enfim, a gravação do conteúdo de hoje, né? Agora que já falamos sobre parcial, demos aí todos os avisos, vamos agora falar um pouco sobre o nosso conteúdo que a gente começou a estudar na semana passada, né? Anteriormente ao feriado, na nossa aula síncrona de terça-feira. Então, a gente vai recapitular aqui algumas coisas sobre licenciamento ambiental e vamos encerrar então o conteúdo. Amanhã vocês me dão feedback se ficou alguma dúvida, se conseguiram compreender direitinho. Se estiver tudo ok, a gente começa o conteúdo novo, Lei de Crimes Ambientais. Sexta-feira a gente vai ter um vídeo encerrando o conteúdo da Lei de Crimes Ambientais e eu vou deixar questões de concursos e da OAB sobre esses conteúdos que a gente trabalhou nas últimas semanas. Então, a gente tem aí competência, né, em matéria ambiental, a gente tem constitucionalismo ambiental, a gente tem política nacional do meio ambiente e lei de crimes ambientais. Então, a gente vai ter uma bateria de questões aí, entre 10 e 15 questões, para vocês resolverem, verem como é que os concursos e a OAB cobra isso. E aí, na aula síncrona da semana que vem, a gente comenta, então, os gabaritos dessas questões. Então, sexta-feira eu deixo disponível para vocês e na semana seguinte a gente comenta no momento síncrono, beleza? Então, vamos lá, vamos recapitular o que a gente estudou semana passada. A gente falou que a Política Nacional do Meio Ambiente tem 3 metas principais, né, que é a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, para que a gente possa ter o desenvolvimento socioeconômico do país, a segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, ou seja, a gente tem um objetivo antropocêntrico, né, na Política Nacional do Meio Ambiente. E nós vimos que o licenciamento ambiental, ele é um dos instrumentos que está previsto no artigo 9º dessa lei. Nós comentamos na aula síncrona, né, da semana passada, que de nada adiantaria nós temos uma lei para garantir essa melhoria, essa preservação, essa proteção da qualidade ambiental, se nós não tivéssemos instrumentos para colocar em prática esses três, né, essas 3 finalidades. Então, o licenciamento ambiental não é o único instrumento previsto lá no artigo 9º, mas é certamente um dos mais importantes. E nós vimos que esse licenciamento, ele é um instrumento que se presta, né, que ele serve, ele é útil para que toda atividade poluidora ou potencialmente poluidora, ela possa ser avaliada pelo poder público, para que o poder público, através de um órgão ambiental, né, que está ligado ao CISNAMA, possa avaliar se a atividade pode acontecer e se ela pode acontecer, quais são os requisitos que ela deve obedecer para que a gente não tenha aí impactos ambientais negativos, né, que nós não tenhamos, portanto, danos ambientais. Nós vimos que a Lei Complementar 140, né, ela vai tratar sobre a competência, né, dos órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, para a possibilidade de proteção ambiental. Nós vimos que o processo de licenciamento ambiental, ele está previsto também na Constituição Federal de 88, né, ele foi previsto inicialmente em 81, na Política Nacional do Meio Ambiente, mas a nossa Constituição, que abraça a prevenção, né, ela está ali também nos trazendo essa possibilidade do licenciamento, e nós temos que a resolução do CONAMA 237 de 97 vai regulamentar, né, vai dizer aí os detalhes sobre como que esse licenciamento ele deve acontecer, trazendo esse conceito de que licenciamento ambiental é um ato administrativo através do qual um órgão ambiental competente vai estabelecer as condições, as restrições, as medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar procedimentos ou atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, né? E aí a gente viu que, portanto, o licenciamento ambiental, ele está diretamente ligado ao princípio da prevenção. Aquelas atividades que a ciência já tem certeza, já conhece por meio de estudo, que realmente pode causar aí impacto ambiental negativo, dano ambiental.
Nós vimos as etapas do licenciamento ambiental. Vou fazer aqui um parênteses. Eu estou indo rapidinho, porque tudo isso já foi ministrado na aula de terça-feira passada. Então, se por acaso você não assistiu a aula de terça-feira passada, ao vivo, né, a aula síncrona, volte uma casa, volte aí no Unileão Digital. A gravação está disponível desde o dia da aula, né? Vocês veem que assim que encerra a aula, eu já deixo a gravação disponível, né, para que vocês não percam, alguém que não pôde estar ao vivo, não tenha prejuízo de conteúdo. Então, se você não assistiu, você só vai conseguir compreender esse vídeo direitinho se você tiver acesso a essa aula anterior. Então, fecha parênteses, tá bom? Só para que, de repente, se alguém aqui ainda não tinha visto essa aula, precisa que ela seja vista. Muito bem. Então, a gente viu que uma primeira etapa do licenciamento ambiental é chamado de RAIAS, né? O Relatório de Ausência de Impactos Ambientais. Se no RAIAS se percebe que realmente a atividade não é poluidora nem potencialmente poluidora, ela já recebe a licença ambiental, ela já está apta, né, para que possa ser desenvolvida. No caso de o RAIAS, o Relatório de Ausência de Impacto Ambiental, não ser suficiente, porque a gente percebe que sim, pelo princípio da prevenção, essa atividade ela é poluidora ou potencialmente poluidora, a gente parte, então, para uma segunda etapa, que é o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental. Então, a gente viu que o estudo de impacto ambiental, ele é técnico, ele é multidisciplinar, ele é científico, ele tem que conter uma análise minuciosa, complexa, multidimensional de todos os impactos que essa atividade vai poder causar, e em nome do princípio da participação popular, do princípio da informação, esse EIA, ele é traduzido através do RIMA, né? O RIMA, portanto, o Relatório de Impacto Ambiental, ele é a tradução do EIA para que qualquer cidadão, qualquer pessoa possa compreender quais são os possíveis impactos que aquela atividade pode causar. Se, depois do EIA, né, o Ministério Público, 50 pessoas ou mais, ou então o próprio órgão ambiental, ele tiver a necessidade de ouvir a população, nós vamos ter a realização de uma audiência pública. Então, a audiência pública não é obrigatória, mas ela passa a ser obrigatória se ela for requerida por uma dessas 3 pessoas aí, Ministério Público, o próprio órgão licenciador ou 50 ou mais cidadãos. Depois da audiência pública, se ela tiver acontecido, ou então se não houve audiência pública, depois que é realizado o EIA-RIMA, a gente vai ter, então, o julgamento pelo órgão competente. Munido do EIA, desse estudo de impacto ambiental profundo, complexo, científico, técnico, multidisciplinar, o órgão ambiental vai tomar uma decisão e ele vai julgar se, de fato, esse empreendimento pode ou não acontecer. Julgando pela aprovação dessa atividade, né, a aprovação do projeto, a gente vai ter, portanto, a emissão da primeira licença ambiental. E não é para a gente esquecer que a qualquer momento esse órgão ambiental licenciador, ele pode solicitar outros estudos complementares, né, para ter a certeza de que está realizando uma atividade de proteção do meio ambiente. A primeira licença concedida é a LP, a licença prévia, ela diz respeito apenas ao projeto, né, gente? Para ver se tem viabilidade técnica, a localização que está sendo prevista, né, para o empreendimento, quais são os requisitos básicos que devem ser cumpridos para que a proteção ambiental esteja garantida, quais são as condições para o funcionamento da atividade. E aí essa LP, essa licença prévia, ela tem o prazo de até, no máximo, 5 anos. Então, em 5 anos, esse empreendedor, ele pode optar, então, para solicitar ao órgão ambiental licenciador a segunda licença, que é a licença de instalação. Lembrando que uma licença só é concedida através da verificação se os requisitos que a anterior exigiu foram cumpridos. Então, por exemplo, você tem uma licença prévia, então o seu projeto, ele vai trazer ali quais são os requisitos que o seu projeto precisa atender para que você possa receber a licença de instalação. Então, você precisa provar para o órgão licenciador que o seu projeto atende todos aqueles requisitos. E aí, então, você recebe a licença de instalação, que é a que permite que esse projeto aprovado vá para a prática, né? Que a gente possa, então, começar o processo aí de instalação da atividade. O prazo não pode ser superior a 6 anos, o prazo de validade da licença de instalação.
Cumpridas todas as exigências, né, dessa licença de instalação, o empreendedor fez tudo direitinho, como o órgão licenciador exigiu, ele pode solicitar agora a licença de operação, que essa sim permite aí que a atividade comece a acontecer, comece a funcionar. E aí essa licença de operação, ela vai ter validade de no mínimo 4 anos e de no máximo 10 anos, beleza? Então foi isso que a gente viu, né, na aula de terça-feira, nós paramos aí, e nós vimos então que é um procedimento administrativo, não é um processo judicial, né? Para ter uma licença ambiental, não é necessário que a gente tenha aí um processo judicial, é um processo administrativo, é um procedimento administrativo de complexidade média, né? Nós vemos aí que as etapas, as fases, elas não são tão longas assim, né? Mas elas tem aí exigências, requisitos básicos para tentar garantir a proteção, a preservação e a melhoria da qualidade ambiental, que são os objetivos básicos da Política Nacional do Meio Ambiente, a legislação onde o licenciamento ambiental ele foi previsto inicialmente. E aí, gente, esse roteiro, né, que a gente viu aí, raias, EIA, RIMA, audiência pública, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, é um roteiro básico, né, que vai servir para a maioria das atividades, né, poluidoras ou potencialmente poluidoras. Isso não quer dizer que elas são as únicas etapas possíveis, porque a depender do estado, né, que a gente está lidando, podem aumentar aí as etapas, as modalidades de licenciamento, né, para que a gente possa ampliar a proteção ambiental. Vocês lembram que o que a gente não pode é diminuir proteção ambiental. Qual é o nome desse princípio? Exatamente, princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Mas a ampliação desse procedimento, ele é possível e ele pode se mostrar necessário quando a atividade ela for realmente bastante poluidora, né, possa causar realmente aí danos ambientais negativos que podem afetar a qualidade do meio ambiente natural, artificial, cultural ou do trabalho. E aí, gente, nos materiais de leitura que eu deixei indicados na semana passada, eu tenho certeza que vocês já leram, né, porque já se passou uma semana, a gente teve aí um feriadão no meio, e era um material curtinho, né, eram alguns artigos científicos, se não me engano foram 2 artigos científicos, e uma indicação de um capítulo de livro, lá da Biblioteca Virtual. Então, você que já fez essa leitura, você deve perceber que dentro, principalmente dos artigos científicos, existem algumas críticas daqueles autores ao fato de que, no Brasil, a bancada ruralista do nosso Congresso Nacional, ela vem exercendo, desde o início dos anos 2000, especialmente, bastante pressão para que nós tenhamos uma alteração nesse procedimento de licenciamento ambiental. Para boa parte dessa bancada ruralista, esse procedimento de licenciamento ambiental, ele atrapalha o crescimento econômico, no sentido de que inviabiliza, cria muitas regras, para os empreendedores que querem desenvolver atividade econômica poluidora ou potencialmente poluidora. E aí a ideia da bancada ruralista, portanto, é flexibilizar essas regras do licenciamento e até mesmo retirar a possibilidade de que algumas atividades precisem passar por isso, ou seja, elas seriam executadas sem a necessidade aí do procedimento do licenciamento ambiental, sem necessidade de requerer a um órgão ambiental licenciador essa licença. Deixo as reflexões para vocês, se isso contribui ou não para o aumento, melhoria, proteção da nossa qualidade ambiental. E aí eu deixei aqui para vocês alguns gargalos, né, que o Farias aponta, algumas fragilidades, né, a essa questão do licenciamento no Brasil. Então, ele diz que, muitas vezes, a gente vai ter aí problemas com relação a atividades empreendedoras que, mesmo tendo passado pelo procedimento de licenciamento ambiental, ainda causam prejuízo, ainda causam dano ao meio ambiente. E aí ele traz algumas explicações para isso. Uma das primeiras explicações é, muitas vezes os estudos ambientais, os EIAs, eles têm uma baixa qualidade. Vocês vão de lembrar que o EIA é custeado pela própria pessoa jurídica ou física, né, que deseja realizar essa atividade econômica, ou seja, pelo próprio empreendedor. E aí, muitas vezes, esses estudos não têm um grau de complexidade, de multidimensionalidade, de técnica que seria necessária para que a gente evitasse, de fato, os danos ambientais. Ele aponta para essa fragilidade, para essa necessidade de melhoria. Uma outra questão que ele coloca são as dificuldades inerentes aos processos de previsão de impactos. Isso é muito interessante.
Significa dizer que mesmo o estudo de impacto ambiental, o EIA, bem feito, complexo, por uma equipe multidisciplinar, tendo em vista que o meio ambiente natural ele é muito dinâmico, talvez mesmo essa equipe multidisciplinar não tenha condição de prever inicialmente todos os impactos negativos que poderiam ocorrer dali. E apenas na prática, né, a partir do momento em que se começa a executar essa atividade, é que se vai ter noção dessas dificuldades. Então, seria uma outra fragilidade. A visão cartorial do processo de licenciamento, ou seja, uma mera formalidade, né? A gente vê isso como um simples cumprimento de etapas, sem necessariamente fazer o aprofundamento técnico, científico necessário, especialmente para o evitamento dos danos. As deficiências nos processos de comunicação com a sociedade, ou seja, essas audiências públicas nem sempre acontecem. Quando acontecem, nem sempre se consegue ter uma adesão das populações locais para que possam opinar, para que possam, inclusive, compreender os objetivos do empreendimento. Então, o princípio da informação ainda não é devidamente cumprido no nosso país. Falhas nos modelos de realização de audiências públicas, né, que é o que a gente acabou de falar, conflitos políticos internos aos órgãos do setor ambiental, e aí a gente vê uma questão de administração pública mesmo, né, dentro desses órgãos ambientais, uma dificuldade de diálogo, de compreensão sobre esse equilíbrio que a Política Nacional do Meio Ambiente nos exige, né, dentro dos próprios órgãos ambientais se percebe esse dilema, né, alguns servidores mais voltados à instigação do crescimento econômico, da atividade econômica, vendo que talvez flexibilizar, né, talvez tornar mais maleável o procedimento seja mais adequado, enquanto outros servidores não, então falta ali uma coesão, um consenso no próprio órgão licenciador. A politização dos cargos gerenciais do setor público, com reflexos sobre a qualidade da gestão, o famoso QI, né? Então, às vezes, quem ocupa esses cargos de gestão dentro desses órgãos públicos licenciadores não necessariamente são os sujeitos que teriam a maior capacitação técnica, mas sim aqueles que talvez comungam melhor dos princípios da gestão pública do município, do estado, da federação naquele momento. Isso vem diminuindo bastante, né, com essa questão de lei de evitamento do nepotismo e da tentativa de transformar o serviço público cada vez mais numa atividade bastante fiscalizada, né, pelos órgãos externos de controle, mas ainda é uma dificuldade presente. Sobreposição de funções entre órgãos públicos, ou seja, a gente tem uma dificuldade de compreender qual seria o órgão licenciador adequado, pela questão de a competência ser comum, concorrente, às vezes, então será que eu devo recorrer ao Estado, ao município? Isso ainda, para algumas atividades, fica faltando uma clareza com relação a isso. Baixa capacidade técnica para analisar, né, os relatórios preparados aí pelos empreendedores que requerem as licenças, seria então uma outra fragilidade, né? Segundo o resultado de estudo encomendado pela Confederação Nacional de Indústria, o principal entrave no processo de licenciamento é a morosidade dos processos. É uma outra crítica, né? Os órgãos ambientais licenciadores, então, se arrasta muito esse período para a concessão de cada uma dessas licenças. São 3 etapas de licença, então, para quem tem urgência, né, em iniciar essa atividade econômica, isso acaba sendo muito mal visto, mas a gente precisa lembrar que muitas vezes os órgãos ambientais vão ter essa dificuldade de celeridade pelo baixo investimento que é feito no setor público, especialmente nos órgãos ambientais. Então, falta de servidores, falta de equipamentos, normas pouco claras, são questões que precisam, portanto, ser levadas em consideração. E aí, gente, tudo isso, né, eu retirei para vocês, fiz uma síntese desse trabalho aqui do Ivan Dutra Faria, Ambiente e Energia, Crença e Ciência no Licenciamento, e deixei para vocês algumas indicações de leitura sobre essa questão do licenciamento ambiental. Então, se por acaso, né, você se dedicou tanto nesse feriado, às orações, à vigília pascal, né, todo esse compromisso espiritual, que não deu tempo você fazer as leituras, aproveite, então, né, essa 8ª de Páscoa, para fazer isso o quanto antes. Esse conteúdo aqui é fundamental, é muito polêmico, já virou TCC de muita gente aqui na casa, né, o pessoal que se interessa por direito ambiental, tem muitas monografias aqui
na Unileão que trabalharam com licenciamento, porque é um assunto super denso, super complexo, muito interessante para ser discutido. Então, façam as leituras. Sexta-feira, nessa bateria de questões de concurso que eu vou deixar para vocês, tem questão sobre licenciamento ambiental, então não deixem aí de conferir, até porque amanhã a gente vai começar a estudar conteúdo novo, né, Lei de Crimes Ambientais, e nesse conteúdo de Lei de Crimes Ambientais, na sexta-feira, no momento assíncrono, a gente vai deixar algumas considerações sobre os crimes ambientais de Mariana, né, e tal, e vai ter tudo a ver com essa relação aqui dos licenciamentos que muitas vezes acontecem de forma inadequada, beleza? Então, agora sim, ao fim, não nos vemos mais hoje, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos na aula síncrona no horário AB, beleza? Tchau, gente, tudo de bom, qualquer coisa vocês falam.